conectou? Oi, tá me Tô aparecendo, tô ao vivo. Nossa, falei muito paulista, viu? Falei com paulista, já fiquei paulista. Ei, tudo bem? Muito bem, graças a Deus. Muito bem. E você, Graças tá cansada de ficar em casa? Tá doida pra aglomerar? Como que tá? Então, rapaz, eu sempre gostei muito de ficar em casa, né? Só que a minha aglomeração é com muita gente. Eu nasci, já tinha 7 irmãos, né? Então, a minha vida sempre foi com muita gente. Eu sinto falta. Embora eu já esteja começando aí nas igrejas, né, e tal, mas sempre com muito cuidado, muita cautela. Ai, Jesus, eu tô assim, ansiosa por voltar às coisas como era antes, né? Embora eu acho que não vai ser mais, tá? Muita coisa já mudou. Enfim. Mas e Maria, aí, Barró, como é que você tá? eu tô muito bem, graças a Deus. Eu quero te agradecer por você abrir o espaço por falar comigo. Você sabe que eu sou seu fã, você é tudo que eu invento tem Maria Gomes. Ó, e a gente tem essa parceria desde o seu documentário, quando você fez aquele vídeo exclusivo pro programa que a gente compartilha. Exatamente. Que lindo. Eu já quero mandar aqui um abraço pro João Macedo, que ele posta quase todos os dias vídeos de você cantando, Maria. Que lindo. Beijo, João, pra você. Que legal. E a Érica também, que eu não posso esquecer. A Érica Brito, ela também, todo dia, praticamente assim, direto, ela fica postando vídeo. Ela fala assim, ela é uma bênção. Fala pra ela mandar um abraço pra mim. Que legal, gente, que legal, que legal. Que bom estar aqui. Tô na expectativa, porque o Barró falou pra mim que ele ia governar essa live aqui. Eu vou só responder. Se ele mandar cantar, eu vou cantar. Se ele mandar falar, eu vou falar. Eu tô aqui, tá, Barró? Tô obedecendo. Tô a postos. Cantar, eu não vou poder deixar de cantar. Senão o povo vai me xingar aqui, vai me matar. Mas, começar logo esse bate-papo, né? Já que a gente está se conectado bem aqui. Rio, São Paulo, né? Agora a gente está fazendo tudo na quarentena, assim, à distância. Infelizmente não dá para ser, por enquanto, presencial. Pois é. Claro, Rio de Janeiro. Mas, ou você aqui em São Paulo. Exatamente. Maria, cara, uma coisa que antes da gente começar é o lance da sua história, né? E do documentário Viva a Sua Música, que é um documentário. Fala um pouco pra gente da sua história, que eu acho ela, assim, uma das histórias mais incríveis que eu já ouvi. Ai, que legal. Fico muito feliz com isso. Às vezes a gente vê o artista, a gente vê o trabalho que você tem, mas ninguém sabe que tem uma história por trás de tudo isso, né? Tipo assim, olha, que legal, ela tá aí cantando, tá assim, mas teve uma história, tem uma experiência muito forte. Todo mundo carrega uma experiência muito forte. Sim, e você verdade. Tem, né? Então, Barró, eu acho isso muito interessante, até isso que você falou, que cada um carrega uma história, né? A gente vê centenas de pessoas, inclusive e principalmente nas redes sociais, onde todo mundo só mostra o legal, a parte boa da vida, né? Os momentos que você está viajando, os momentos que você tem amigos legais, pessoas legais contigo e tal, mas a grande verdade é que todo mundo carrega uma história. E todo mundo carrega uma história de milagre. Porque é um milagre você estar aqui, Barró, hoje. É um milagre você, Barró, estar vivo. É um milagre você ter acordado. É um milagre você estar respirando. É um milagre você poder fazer todas as suas coisas do seu dia. Você sair e voltar para casa em segurança. É um milagre. Então, a nossa vida é um milagre. Em tudo que a gente faz, tudo que a gente vive. Então, assim, eu fico muito feliz em poder ter a oportunidade de esboçar a minha história, a minha realidade para um monte de gente. Eu sei que se você, Barró, fosse fazer um Viva Sua Música da sua história, seria incrível e tão lindo quanto. Porque a gente faz, e quando a gente faz, a gente poetiza, a gente coloca música, né? E é isso. Eu vi o Choro de uma Criança, né, que inclusive você também fez parte da composição dessa música, fez parte dessa do Choro de uma Criança. Foi também ao mesmo tempo que você tinha lançado o Viva Sua Música, meses depois eu coloquei o documentário Choro de uma Criança, que eu conto a minha história falando sobre abuso sexual infantil, uma coisa que eu passei, e que hoje para mim é tranquilo falar. Eu sei que muita gente tem aquela coisa, muitas pessoas me deram parabéns, porque raramente um homem fala sobre isso, né?
Dificilmente você vê um homem falar sobre isso. Verdade. E eu vi um documentário onde 4 homens falam sobre isso. Então, foi uma coisa muito difícil, mas a gente fez para ajudar outras pessoas. E a sua história também está aí, Viva a Sua Música. Exatamente. É importante as pessoas entenderem que não é para você sair falando a sua vida para qualquer pessoa se você não se sentir à vontade e se não for da direção de Deus para a sua vida. Porque tem coisas que são muito pessoais, coisas que são extremamente pessoais e que talvez você nunca vai se sentir à vontade em expor isso a público. Agora, se for um propósito de Deus para você, se fizer parte daquilo, da tua missão, daquilo que você veio fazer, se isso vai te fazer bem, se isso for ajudar pessoas, aí sim você tem que falar. Então, assim, eu pensei muito antes de contar. Eu pensei muito antes de tornar público. Eu pensei muito antes de fazer as pessoas terem uma nova visão sobre a Mariá. Uma visão mais profunda sobre quem a Mariá é. Porque eu sabia das implicações que isso teria. Eu sei que muita gente começou a me ver diferente, mas também teve gente que achou sensacionalista, embora o vídeo seja tão lindo, o vídeo seja tão cheio de esperança, né? Mas, enfim, a gente sabe que tem... quando a gente se expõe mais, quando a gente põe a nossa cara, a gente tem que estar pronto para ouvir as pessoas falarem sobre a sua história, sobre aquilo que você jogou no ar, da opinião de cada um, da forma que cada um tá querendo falar. Você tem que estar pronto, você tem que estar forte para isso, você tem que estar firme no propósito que Deus te deu. E assim, o que me firma é realmente ter a certeza de que foi o que o Senhor me fez para fazer. Eu tô aqui para uma missão, Barro. E a minha missão é contar a pessoas sobre a minha história, sobre como eu não desisti e sobre como isso foi bom para mim, como foi importante eu não ter desistido e como isso ajuda outras pessoas hoje. Eu quero motivar outras pessoas a viverem as suas próprias experiências e com isso ajudarem outras pessoas a viverem suas próprias experiências. E é o efeito dominó, sabe, Barro? É um ajudando o outro, um ajudando o outro. E é para isso que a gente está aqui. Como servos do Senhor, a gente não vive para nós. Eu não vivo para mim. Eu vivo para servir a outras pessoas. Eu sou grata ao Senhor porque o melhor eu já recebi, Barro. Eu recebi a salvação em Cristo Jesus. Eu sou salva em Cristo Jesus. A vida eterna é minha. Eu garanti a vida eterna. Ela foi garantida lá na cruz do Calvário. E quando eu recebi Jesus, eu tenho a vida eterna. Eu tenho o melhor presente que essa vida aqui me deu para eu viver a eternidade agora. O que eu faço com esse pouquinho de tempo que a gente tem aqui, porque a vida é breve, né, Barro? Não sei se você pode falar a sua idade, se você fica à vontade em falar a sua idade. Eu tenho 33. Quê? Eu tenho 33. É da minha idade. Aí, ó. Mas olha, ontem eu fiz 15 anos. Hoje eu tenho 33. Passou muito rápido. E quando você pergunta a uma pessoa mais velha, ela vai falar que passou muito rápido. A vida é um vapor, minha gente. A vida passa assim, ó. Quando você vê, passou. Quando você vê, já foi. Quando você vê, vai ter mais outro Natal. E você fala, meu Deus, já passou. 2021 já foi. Cara, ontem foi o ano novo, a gente já tá em fevereiro. Hoje é dia 2 de fevereiro. Meu Deus, gente. O tempo voa. E o que você vai fazer com esse tempo que Deus te deu aqui? Com esse pouco espaço de tempo que Deus te deu aqui? Eu quero ganhar almas para Jesus. Eu quero mostrar às pessoas que elas não podem desistir se ainda existe fôlego de vida. Essa é a minha missão. Essa é a minha missão e é sobre isso que eu sempre vou falar. Eu não quero entrar em outros assuntos. Aí tem gente que fala, você tem que se posicionar politicamente. Eu não tenho, não, porque a minha missão é uma. Eu tô aqui para dizer para as pessoas, olha, você não pode desistir. Porque desistir não faz parte do projeto de Deus para você se você ainda está vivo. Quando você morre, aí acabou, realmente, aí acabou. A gente acredita como cristãos que somos e acreditamos na Bíblia como nosso guia de fé e conduta, que morreu, acabou. Depois da morte, segue-se o juízo. Mas enquanto você está vivo, ainda tem propósito para você. A sua história não acabou e você precisa viver cada dia como se fosse único e também cada dia como uma oportunidade de levar Jesus para mais pessoas. Essa é a minha missão, eu vivo isso e eu sou feliz e completa fazendo isso. Não vou me posicionar com coisa que é A e B, eu não posso perder tempo com algo que não seja o meu propósito, tá entendendo, Barro?
Você que tá aí não pode perder tempo com algo que não seja o teu propósito. Se o teu propósito é político, ok, então vai lá e seja político, mas seja servo do Senhor na política e parará pão doce. Vai lá e fazer a sua parte na política. Agora, se a tua parte, teu propósito, tua missão é outra, não fica tentando misturar as coisas, que acaba estragando o bagulho, gente. Aí não fica bom. Cada um no seu quadrado. A minha missão é muito clara. E eu sempre vou estar nela. Eu quero estar sempre alinhada a essa missão, sabe, Barro? Não vou falar de outras coisas. Nem adianta. As pessoas até às vezes ficam tentando me puxar para falar outras coisas, mas não vou falar. Eu vou falar só de projeto de vida. Você tá vivo? Então vai viver o projeto que Deus tem para você. Se você nasceu para ser um médico, vá ser um médico que sirva ao Senhor na medicina. E não se meta em outras coisas, gente. Ai, hoje em dia, Barro, tá tão chato. Todo mundo quer opinar de tudo. Não é verdade? Todo mundo quer falar de tudo. Todo mundo quer ser mestre em todos os assuntos. Eu não sou. Então, naquilo que eu não sou perita, eu não vou falar. Agora, eu sou perita em dizer Deus faz milagres. Eu sou perita em dizer Deus transforma. Eu sou perita em dizer Deus tira do monturo, do pó, ergue o necessitado e faz eles assentar entre príncipes e princesas. Isso eu sou perita em dizer, porque isso eu vivi. Então é isso que eu vou falar. A minha missão é essa. Eu vou falar daquilo que eu nasci para fazer. E pronto! E aqui, ó, quando você tava me chamando, eu peguei isso aqui. Isso aqui é de 2018, quando a gente começou a projetar o Viva Sua Música. Olha que coisa linda. Quando você... Legal. Muito legal, né? Olha aqui, Barro. É uma foto? É da minha igreja, olha. A gente foi fazendo uma montagem sobre as... Olha que chique eu caminhando, gente. Olha, que legal. Foto top. Top demais. Aí, a gente tava fazendo... Ó, se você tiver os arquivos dessa foto, você me manda que na hora da edição no YouTube a gente coloca pro povo ver. Aqui no Instagram, beleza, você vai mostrando assim, mas lá na hora vai aparecer. Ok. Aí, ó, aqui, ó, a paleta de cores que a gente escolheu, tudo feito com muito carinho, tudo feito com muito tempo. Eu pensei muito. Foi 1 ano e meio produzindo Viva Sua Música. 1 ano e meio para fazer um projeto que o Barro até falou, é muito curto, tinha que ser maior. Mas, verdade, assim, tinha que ter uma série da Netflix. Gente, talvez eu coloque, porque a gente tem um vídeo de 40 minutos. Entendi. Aí a gente diminuiu para 30 minutos, depois a gente diminuiu para 20 minutos e aí a gente chegou nos 15 minutos, para poder ficar um formato YouTube, né? Para a pessoa poder assistir e conseguir entender a mensagem sem ficar cansativo para o YouTube. Mas... Então isso quer dizer que pode ter uma parte, é isso? Quer dizer que pode ter uma parte... que top! Com certeza. Já deu uma história sem querer, gente. Pegamos no ar aqui, ó. Pode ter o Viva Sua Música. Porque o Viva Sua Música, ele fala que a nossa vida é uma música e cada passo que a gente dá é uma nota. Eu já dei tantos passos depois que eu lancei o primeiro Viva Sua Música, que já tem outro Viva Sua Música por aí. Quem sabe ele não vai ser lançado quando eu tiver meu bebezinho, quando eu tiver uma coisa mais pra contar sobre o que é viver a sua música. Legal! E olha os spoilers soltando aí, ó. Olha aí, vem bolado! Olha, é verdade! E é isso, Barro. É isso. Barro, eu quero que você faça mais perguntas aí. Porque senão eu vou falar, eu falo demais, gente. Eu sou tagarela demais. Não, tá legal. Eu abri aqui na caixinha aqui que o povo mandou, tá tudo pedindo pra cantar, ó. Então, tá só fala uma música aí pra eu cantar. Só não tem ninguém pra tocar hoje, mas eu tô aqui. É verdade. Acaba aqui pra cantar, gente. Mas eu quero saber um pouco mais do Viva Sua Música. Mas, ô Maria, como você se sentiu na hora que você teve essa notícia? Você não entendia o que estava acontecendo na época? Eu era muito nova, Barro. Eu ia fazer 15 Os seus pais anos. que te explicou o que era e você foi entendendo que no caminho você ia viver um milagre? Como que foi isso? Cara, olha só. Como que alguém tem, nessa idade, alguém tem HIV? Como que alguém pode ter uma coisa nessa idade? Nunca imaginou é muito louco tudo isso. Porque eu fui diagnosticada em estado terminal quando eu tinha 11 anos. Era uma criança. E estava em estado terminal. Estava com AIDS. Literalmente era isso. Que isso, gente? Eu fui internada em estado terminal. Eu não fazia ideia. Tanto que eu estava muito mal, não conseguia nem raciocinar direito, mas tive experiências muito fortes espirituais com Deus e entendi que ele me deixou ficar.
Deus me permitiu ficar porque Ele tinha obra para fazer na minha vida. Então, quando eu... Mas assim, me incomodava muito, Barró, tomar remédio todo dia, sabe? Era muito chato. Remédios que me tiravam o apetite, remédio que me emagrecia, que mudava o formato do meu rosto, mudava o formato do meu corpo, me deixava meio cadavérica, sabe? Era muito ruim aquilo. Então, eu não sabia o que era, eu não fazia ideia. Barró, hoje todo mundo tem informação, ok? Todo mundo tá me assistindo aqui na sua casa, saca? É verdade. Hoje, ou em qualquer lugar, em outro país, qualquer lugar. Exatamente. Hoje a informação, ela voa. Se eu tivesse toda a informação que as pessoas têm hoje, talvez eu não tivesse ficado tão mal quando eu soube. Porque... Mas também na época que eu soube, ainda não era tão moderno quanto hoje. Eu soube quando eu ia fazer 15 anos. Porque a gente tá falando uma coisa de 20 anos atrás, não é isso? Eu fui diagnosticada tem 22 anos atrás. Vai fazer 23 anos que eu fui diagnosticada, já em estado terminal. Então, assim, era outra realidade, gente. Não, tem gente que não tem 22 anos aqui, sabe? Então, verdade. Outra coisa, eu não tinha acesso à internet. Então, quando eu fiquei sabendo do diagnóstico, que foi muito por acaso, porque depois que eu saí do hospital, eu continuei tomando remédio, eu decidi que eu ia parar de tomar os remédios escondida. E escondida parei, fiquei 2 meses mais ou menos sem tomar remédio e fui parar no hospital. E aí foi quando eu descobri. Meu pai começou a chorar porque eu pedi para ver o papel e no papel tinha o diagnóstico. E aí ele não queria deixar eu ver, eu puxei o papel, quando eu li e estava escrito HIV positivo, eu falei, gente, o que é isso? Imagina, Barró, para uma adolescente de 14 anos, prestes a fazer 15 anos, descobrir que tem uma doença ou uma síndrome da imunodeficiência e que é contagiosa. E aí você fala assim, meu Deus, o que aconteceu? Quem sou eu? Eu fiquei assim, sabe? Foi estranho demais pra mim, eu não me conhecia mais, eu falei, uau, o que vai ser de mim? E eu não tinha o Google pra me ajudar, né? Eu não tinha a ferramenta que todo mundo tem hoje de muita informação, eu não tinha isso pra me auxiliar. Então, não tinha. Foi um impacto. Não tinha internet nem com Wi-Fi, não tinha nada disso, era discado da IG, lembra? Mano, eu não tinha nem MSN, essas coisas que o pessoal tinha. Verdade, o MSN não tinha ainda. Eu não tinha computador, meu celular era aquele que só tinha o jogo da cobrinha, e porque era do meu pai, não era e o da caixinha também? Tinha aquele jogo de colocar as caixas? Eu gostava daquele. Eu era viciado naquele da caixa. E é isso. Então, assim, pensa, Barró, sem informação nenhuma. É verdade. Eu descobri. Como você também ia falar isso pros seus amigos, né? Tipo, como não você tive, eu não falei pra ninguém. Pros seus amigos, né? Não teve nem coragem, né? Lógico, de dizer uma coisa dessa. Tinha irmãos meus que não sabiam. Pra quem não sabe, eu tenho 7 irmãos. Eu sou a caçula. Tinha irmãos que não sabiam ainda. Então, assim, foi muito estranho pra mim, uma nova realidade, onde eu tinha que, às vezes, esconder dos meus irmãos o que eu tinha, sabe? Então, tipo assim, minha mãe pediu pra eu ser a mesma pessoa, pra eu ficar bem, mas foi um ano muito difícil. Eu fiz 15 anos e até o final do ano, assim, desse período, foi muito difícil pra mim. Foi uma desconstrução e uma reconstrução, foi um amadurecimento. É assustador, foi assustador. Eu imagino. Pode falar. Não, desculpa aí, pode falar. Não, eu só te perguntar se você já estava na igreja, se seus pais já te levavam, se já tinha sempre, tudo isso. Sempre fui crente, desde 5 anos de idade. Ah, entendi. Não, entendi. Então, assim, inclusive foi uma das coisas que, ou melhor dizendo, foi a principal coisa que me manteve firme, foi me firmar na fé em Jesus e entender que ele tinha algum propósito nisso tudo. Porque lá, quando eu tinha 11 anos internada, em estado terminal, eu tive uma experiência muito forte e disse a Deus em oração, se o Senhor tem algo a fazer na minha vida, me deixa ficar. E ele me deixou ficar. Então, quando eu descobri o diagnóstico, mais ou menos 3, 4 anos depois, eu falei assim, aquela oração lá não foi à toa. O Senhor me deixou ficar. Então, o Senhor tem propósito nisso. O Senhor tem propósito nessa dor. O Senhor tem propósito nesse diagnóstico. O Senhor tem propósito nessa história. Então, me mostra o que é e me ajuda a viver esse propósito. Só que eu tinha praticamente 15 anos. Dos 15 até 2019, quando eu tinha 31, foi muito tempo. Foram 16 anos de processo. 16 anos de maturação, 16 anos cheios de traumas, principalmente de relacionamento, 16 anos
sofrendo preconceito, 16 anos tendo que esconder muitas vezes uma dor que você está sentindo. Enfim, tudo isso me fez mais forte. Então a gente precisa entender que a dor que você está passando hoje, ela precisa te fazer mais forte. Ela vai te fazer mais forte. E quando você estiver mais forte, você precisa ser grato por tudo isso que você viveu. Porque isso te deu experiência, força para você ajudar outras pessoas também. A minha vida é um livro aberto para que outras pessoas possam ler e ver Jesus nela. E dizer assim, ei, não é só nos tempos da Bíblia que Jesus fazia milagres. Ele ainda faz hoje. Ele ainda é Deus hoje. Ele ainda faz coisas poderosas hoje. Ele ainda faz da estéril mãe de filhos hoje. Ele ainda cura hoje. Ele ainda tira câncer hoje. Sabe? Deus é o mesmo. A gente precisa entender que ele é o mesmo. A gente olha e tem gente vendo a Gênesis, essa novela. Eu nunca assisti um capítulo, não sei como é que é. Mas, que veio de dilúvio. Eu vi só o dia do dilúvio. Então, eu vi só o dia do dilúvio. Vem o dilúvio, essas coisas grandiosas, e a gente acha que era só para aquele tempo. Mas não é, gente. Verdade. Hoje Deus tem coisas grandes e milagres para fazer na nossa vida. A gente precisa entender isso e viver isso e abraçar isso. A nossa vida é uma missão. Ei, a sua vida é uma missão. A sua vida é uma missão. Você tem que entender isso e abraçar isso. Quando eu entendi, Barró, que a minha vida era uma missão, eu parei de me colocar no lugar de vítima. Quando eu entendi que a minha vida é uma missão, eu parei de me colocar naquele lugar de coitadinha. Ai, coitadinha. Porque eu não tive culpa. Sabe, eu fui diagnosticada com AIDS quando era criança. Ai, eu não tive culpa. Ai, eu vou viver doente. Sabe? Quando eu entendi que existia uma missão e que existe uma missão e que existe um propósito, então eu parei de me colocar nesse lugar de vítima e falei, ei, peraí, Deus me trouxe aqui esse mundo para uma missão e eu vou cumprir essa missão até o fim. Eu vou cumprir essa missão até o dia que o Senhor quiser. E eu vou fazer isso bem, sabe, Barró? Eu quero fazer isso bem. Eu quero fazer isso vivendo. Eu quero fazer isso desfrutando da vida que Deus dá. Será que você está cumprindo a sua missão com alegria ou com tristeza? Sabe? É com alegria ou com tristeza? É com alegria que você está dizendo, oh Deus, olha, tá doendo aqui, mas eu sei que isso vai criar uma cicatriz e eu vou poder ajudar outras pessoas aqui porque eu já vivi, porque eu vou falar assim, eu sei o que é passar por isso. Então, tem pessoas que que sofrem preconceito, seja lá pelo que for. Eu sei o que é sofrer preconceito, então eu entendo um pouco dessa dor, sabe? Eu entendo um pouco dessa dor, do que é ser marginalizado por conta de uma coisa que você nem tem culpa, sabe? Exatamente. Então... Eu também me senti assim durante muito tempo com a questão do abuso. Eu falava, eu fui feito de idiota, porque na época eu não entendia. Depois que comecei a entender, eu falei, eu fui feito de trouxa. Eu falei, peraí, tá errado isso. Então, gerou uma série de revoltas, uma série de coisas. Isso porque eu não nasci no lar cristão, eu não vinha desde de berço, entendeu? Então, demorou muito para eu entender. E o papel mais importante da igreja foi esse. E quando eu cheguei, eles me abraçaram e me receberam de uma maneira, Maria, que eles nem faziam ideia do que estava acontecendo comigo. E eu não tinha contado para ninguém. Tanto que, inclusive, até hoje eu sou membro dessa mesma igreja. Até hoje eu sou membro do mesmo lugar. Entendeu? Então, eu tenho uma gratidão muito grande, e principalmente pelo pastor Joacir, todo mundo que fez muita coisa por mim, sem saber de nada. E quando eles viram depois o choro de uma criança, falaram, cara, por que você não contou isso pra gente? Por que você não falou isso antes? Eu falei, mas não é uma coisa que a gente sai falando assim. Porque você tem que saber como falar. Leva tempo pra... Exato, e existe um tempo de maturação dentro de você, existe um tempo de aperfeiçoamento. Quando você divulgou, Barró, você já estava pronto para isso. Você já estava com uma casca. Você falou que você levou um ano para fazer o Viva a Sua Música. Eu fiquei 3 anos pensando que eu ia fazer. Eu fiquei 3 anos pensando. Eu fiquei de 2016 até 2019 para fazer o choro de uma criança. Então eu pensei em as pessoas que eu ia colocar. E eu vi que as histórias dos outros meus amigos que estão junto são histórias parecidas. Por exemplo, o Jefferson era o próprio pai que fazia isso com ele.
o outro foi um tio. Então, você vê que é uma coisa muito difícil. O perigo está dentro, às vezes, da casa, não é nem tanto com o vizinho. Com certeza. Talvez você deixar com um vizinho estranho, não vai acontecer nada do que você deixar com alguém dentro da sua casa. Mas o perigo está, lógico, em todo lugar. A gente só está assim, supondo, né? Mas, é isso que eu falei, as pessoas não sabem a história que a gente passou. E fala, pô, ela tá tão feliz, nossa, a Maria tá tão legal, mas peraí, tem uma história antes, tem todo um processo. E qual era a música que você mais ouvia nesse tempo tão difícil? Qual era a música que você mais escutava, que você cantava? Você lembra? Porque, assim, você lembra de uma, pelo menos? A música faz parte de toda a minha história, mas, assim, tiveram fases e fases. Por exemplo, não ceda agora, confia que a história não vai terminar assim. Quantas vezes eu ouvi isso em lágrimas, chorando e dizendo, eu não vou ceder, Senhor. Eu sei que tá difícil hoje, Jesus, mas eu não vou ceder porque a história não vai terminar desse jeito. Era assim, pensa num adolescente. A minha época, aí veio Fernanda Brum, planos que mudam, sonhos tão irreais. Gente, aí vinha essas músicas que falavam comigo. Nossa, tantas e tantas, mas na tua cruz eu encontro as respostas. Nos teus braços eu encontro só amor. Pois somente tu, Senhor, és minha rocha, meu castelo, meu amado Salvador. Olha, essa foi tudo do tempo, hein? Essa foi tudo do tempo. Minha época, né? Minha época, amigo. E aí vieram outras e outras épocas. Várias músicas, assim, que faz parte da minha história. São várias, mas em momentos difíceis, pensando bem, só a presença de Jesus em minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Gente, quando eu ouvia isso, J Neto cantando isso, eu falava, não me deixe. J Neto, verdade. Não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Enfim, muitas e muitas. E outras coisas que me davam esperança. Música de céu, música de que aqui vai acabar e vai ter um céu, que vai ter um lugar pra mim onde não vai ter mais dor. Olha, eu também gosto de música assim, que fala do céu também. Você acredita? Eu também gosto de música assim. Eu amo, porque é o que me dá esperança. A gente vive na esperança de que um dia vai acabar todo o choro, toda a dor, toda a lágrima, toda a angústia, todo o sofrimento, toda a corrupção, todo projeto de Satanás. Tem fim, a gente já sabe o final da história, a gente vai pra glória, a gente vai morar com Jesus. Enfim, eu acho lindo. Então quer dizer que você cantava também, imagine um lugar onde tudo é muito lindo. Nossa, eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver. Eu canto isso. E eu canto rindo. Eu canto rindo, mas isso me emociona, Barró. Porque se eu pudesse estar lá, eu nunca mais ia querer voltar. A gente já tava lá faz tempo. A gente tava lá faz tempo. Mas enquanto eu vivo aqui, Barró, enquanto eu tenho essa vida aqui, eu preciso vivê-la da melhor forma, entendendo que eu vivo aqui não só para mim, eu vivo aqui para abençoar pessoas, eu vivo aqui para abraçar pessoas e não para apontar o dedo para as pessoas, eu vivo aqui para apontar Cristo para as pessoas, eu vivo aqui para dizer: ei, existe uma forma de viver em paz quando você entrega tudo nas mãos do Senhor, quando você entende que se você entregou a sua vida, Ele tem o controle, sabe? É isso, Barró. Qual é o sentido de você estar aqui se não for para fazer isso? Sabe, eu não consigo pensar em uma vida egoísta onde eu quero viver só para mim, é só para mim. Se fosse assim, eu jamais contaria do HIV. Jamais, porque você olhando pra mim, você acha que eu sou uma menina, Patricinha da Zona Oeste, sabe? Que não sofreu, que mora bem, que tem uma vida estruturada. Hoje eu tenho, graças a Deus por isso. Mas e a bagagem que teve antes, a história que teve antes? Eu não precisava contar nada pra ninguém. Eu poderia viver bem, cantar, adorar o Senhor, que é o meu dom. Mas e a missão? Eu entendo que tudo aquilo que você vive, tudo aquilo que eu vivo, é
simplesmente para aperfeiçoar você em primeiro lugar e também a vida de outras pessoas, para ser bênção na vida de outras pessoas. Então, meu bem, eu tô aqui é para isso, Barró. Eu tô aqui é para tudo que sair de mim, tudo que eu puder fazer para abençoar a vida de alguém, é isso que eu vou fazer sempre. Eu jamais vou menosprezar a cruz de alguém. Eu jamais... Ô, Maria, Oi. Desculpa te interromper aqui, mas tem uma pessoa dizendo assim, ó, eu estou desistindo, estou péssima comigo, com a vida. E eu não sei o nome aqui. O nome não dá para ver direito. Mas a pessoa escreveu isso, eu estou desistindo, estou péssima comigo, com a vida. Então, já tá vendo? Ó, já tem gente que já está ouvindo aí o que você está falando, que a questão assim, não é... Mas pode falar com essa pessoa que disse isso agora. Continuar dando essa palavra. Na verdade, Barró, todos os dias eu amo a oportunidade que Deus me deu de ter um perfil aqui no Instagram muito movimentado. Então, todos os dias eu recebo pelo menos, assim, no dia que recebe pouco, sabe aquele dia que recebe pouca mensagem? São umas 30 mensagens de pessoas nesse mesmo teor. De pessoas que querem desistir da vida, de pessoas que estão... com pensamentos suicidas. E eu entendo que essa é a minha missão. Porque um dia eu me vi à beira da morte e eu aprendi a dar valor à vida. E talvez não, eu tenho certeza que se você pegar qualquer pessoa que se viu à beira da morte e voltou, você vai perceber que essa pessoa, ela dá muito mais valor à vida, né? Com toda certeza. É fato consumado. Então, assim, eu já andei pelo Vale da Sombra da Morte algumas vezes e entendo o valor que é estar vivo, o valor que é estar respirando, o valor que é poder fazer a coisa mais simples da vida, que é colocar um prato de comida e comer. Então, assim, uau, por que desistir disso? Sabe? Por mais difícil que seja a situação, desistir é o fracasso. Ah, você acha que fracassou porque tentou uma coisa e não deu certo. Mas se você não desistir, então você não fracassou. Sabe? A chave para viver bem é não desistir. Eu vou contar uma coisa aqui bem rapidinha, Barró. Eu já fiquei, musicalmente falando, hoje eu tenho 33 anos. E hoje eu tô só no início do meu ministério. No início do ministério, mais evidente, tá? Mas o meu ministério começou quando eu tinha 5 anos de idade. Então hoje eu tenho 33. São muitos anos de ministério. Com 5 anos de idade, eu comecei. Com 11 anos de idade, eu passei pelo pior momento da minha vida em relação à saúde. E superei. E não desisti da música por isso. Porque a minha voz era uma antes e foi uma depois. Porque eu tive problemas seríssimos nos pulmões. Então, cantar pra mim é um milagre. É um milagre total. Porque depois de tudo que você passou, talvez cantar você nem conseguiria. Com tanto medicamento, com tanta coisa que tomou, tanta coisa que Eu tive problemas sérios nos pulmões. Muitos problemas nos pulmões. Então, assim, cantar, respirar, é um milagre. E aí, nesse processo todo, Barró, eu vi muitas portas se fecharem. Muitas. Eu vi gente me prometer coisa e não cumprir. Eu vi gente dizendo assim, amanhã eu venho aqui te buscar pra gente fazer tal trabalho. Eu ficar na rua, esperando, com a mochila, com tudo pronto. A pessoa até hoje não voltou. A pessoa até hoje não apareceu. E aí fala que nem os paulistas meteu um louco, né? Exato! E quantas vezes isso já aconteceu? Tantas e tantas vezes. Se eu fosse desistir na primeira, eu não estaria aqui. Se eu fosse desistir na segunda vez que isso aconteceu, eu não estaria aqui. Se eu fosse desistir na 30ª vez que isso aconteceu, eu não estaria aqui hoje. Se eu fosse desistir na 100ª vez, porque sim, nesses anos todos, foi mais de 100 vezes que a porta se fechou pra mim, sabe? Foi mais! Então, assim, gente... Pode fechar 300 vezes as portas para você. Mas quando o Senhor decidir abrir, aí vai ser escancarado. E você precisa ter coragem. Porque tem coisa que não está na mão de Deus para fazer. Está na nossa mão para fazer. Então a gente precisa fazer aquilo que está na nossa mão para fazer. Por que você já desistiu foi de tudo? Se você está vivo.
Tá vendo? Eu coloquei o da Nick aí, ó. A Nick falou isso, ela já desistiu de tudo. Por que desistir de tudo? Tem um outro aqui, ó. O Enzo também tá dizendo aí, ó. Estou afastado da casa do Senhor, mas tenho vontade de sentir ele novamente, mas não consigo voltar. Anthony Souza. Isso eu acho tão interessante. Gente, isso tá porque... aqui o negócio, tá cheio de perguntas. Oi? Tá cheio de coisa aqui. Tem mais aqui, ó. Vai lendo. Você tá conseguindo ler quando eu aperto, né? Sim, sim. Olha lá, ó. Não sinto nem vontade de comer. Sofro depressão, síndrome de pânico, ansiedade gravíssima. Tudo perdeu o sentido. Não sinto mais alegria em nada. Que é uma coisa que você também passou, né? Eu posso dizer que isso eu passei muito tempo. E teve momentos que eu não sentia o gosto da comida. Não foi por causa da Covid, não. Porque a Covid chegou agora. Eu não sentia o gosto das coisas por conta dos remédios que eu tomava. Então, Barró, eu colocava um prato de comida bonito, a minha mãe fazia, ela sabia que eu amava bife com batata frita, uma saladinha de tomate e alface, aquela coisa maravilhosa. Eu olhava pro prato, o prato estava lindo, Barró, as lágrimas caíam no prato, porque eu não sentia apetite nenhum. Eu sabia que estava maravilhosa a comida, mas eu não sentia. Então, eu sei o que é passar por isso, talvez pela pressão de um remédio, mas também o desânimo batia. Eu me via cada dia mais magra, isso afetava a minha autoestima, sabe? Afetava demais a minha autoestima. Eu me sentia uma pessoa péssima, uma pessoa feia, sabe? Então, assim, quantas vezes o pensamento de desistir bate, sabe? Quantas vezes? Isso é seta do maligno. Isso não pode ser de Tudo Deus. que tá relacionado a desistir, eu tô colocando aí. Você tá lendo, né? Vai lendo aí. Ó, hoje uma amiga me ligou pensando em desistir. Cara, o que tem de gente querendo desistir, né? Isso, Barró, nada mais é do que os últimos tempos. Nós estamos vivendo isso, sabe? Nós estamos vivendo os últimos tempos, Barró. Nós estamos vivendo... Eu acredito nisso, sabe? Eu acredito nisso, sabe? E assim... Quando eu vejo um monte de gente todos os dias no meu direct falando, olha, eu quero morrer, eu não tenho mais sentido em estar vivo, sabe? Quando eu vejo tudo isso, eu falo, o diabo, ele tá só lançando as setas. Só lançando as setas. Isso é muito espiritual, isso não tem como não ser, sabe? Porque o projeto do diabo é matar, roubar e destruir. Esse é o projeto dele. Só que Deus veio para dar vida... e vida em abundância. Então, tudo aquilo que não for vida para você, não é Deus. Tudo aquilo que não é vida, não é Deus. Não é Deus. Não é de Deus. E você não deve aceitar. Então, se você tá aí dizendo, olha, eu quero desistir. Eu não tô menosprezando o que você tá sentindo, não. Porque eu sei o que é isso. Não tô. Mas eu preciso te dizer, tem um momento em que você tem que decidir. Decidir, por mais que esteja difícil, decida não desistir. Decida continuar. Por mais que esteja difícil, decida continuar. Sabe, Barró, muitas vezes eu me senti sozinha. Muitas vezes eu me senti sozinha. E principalmente quando eu não podia contar nada pra ninguém. Eu me sentia muito sozinha. E eu me tranquei num quarto quando eu cheguei num nível, assim... Teve um momento da minha vida, aí já foi mais recente, que foi 2015, que eu entrei em depressão, porque eu perdi tudo. A igrejinha que eu amava, não era mais tempo de Deus pra mim nela. Então, eu saí dela, mas eu tava perdida. Eu tava assim... Deus falou pra mim, assim como ele falou pra Abraão... Sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Foi exatamente isso que Deus falou para mim, para eu sair daquela igrejinha que eu cresci, que eu nasci, que eu vivi a vida toda. E Deus disse para mim, não é mais teu tempo aí. Eu falei, meu Deus, eu amo isso aqui, é meu lugar. Por que eu vou sair daqui? E não era mais o tempo de Deus para mim. Então eu entrei em depressão, porque eu perdi o meu projeto musical, eu perdi a minha igreja. Eu estava sozinha. Eu estava completamente perdida. Assim, esperando que Deus me mostrasse o que fazer. E fiquei trancada. Olha como isso é poderoso. Presta bem atenção nisso. Eu estava esperando o próximo passo de Deus para mim, trancada no meu quarto.
trancada no meu quarto. Eu estava esperando o próximo passo de Deus para mim, trancada no meu quarto, em depressão. Sabe quando que eu ia descobrir o próximo passo de Deus para mim? Nunca, se eu não saísse do quarto. Tá entendendo? É verdade. É verdade, é verdade. É verdade. Se eu não decidisse levantar e sair daquele quarto da depressão, eu não ia descobrir o próximo passo de Deus para mim. E é isso que Deus está dizendo para você. Saia desse lugar, onde é o teu lugar, onde você está esperando uma intervenção do Senhor, deitado, chorando, se lamentando. Isso não é o que Deus planejou para você. Você respira, você está vivo, você tem perna para andar, você tem boca para falar. Então saia desse lugar onde você está escondido, esperando o próximo direcionamento de Deus. E tome uma posição. Tome uma posição. Porque a sua vida é responsabilidade sua. Chega de colocar a culpa em experiência que você viveu. E eu sei que isso traz dor. Eu sei que isso te faz sofrer. Pessoas já me magoaram muito. Pessoas já me chamaram de monstro por conta de um diagnóstico. Pessoas já me colocaram à margem. Pessoas já me diminuíram por conta de um diagnóstico. Mas no dia que eu decidi dizer assim, não, eu sou filha amada de Jesus. Eu tenho um propósito aqui. Então eu vou continuar. Eu precisei sair daquele quarto da depressão. Talvez tenham pessoas aqui assistindo que precisam tomar essa decisão, Barró. De sair desse quarto da depressão, de parar de ficar esperando. De parar de ficar esperando o próximo posicionamento, a próxima palavra de Deus. Sabe qual é a próxima palavra de Deus para você? Levanta. Levanta e faz aquilo que você pode fazer. Deus jamais vai fazer aquilo que você pode fazer. E o que eu posso fazer, Maria? Levantar, tomar um banho, tirar essa cara de luto, sabe? Tirar esse peso que tá aí. Porque, olha só, o passado você não pode voltar atrás. Você não pode voltar atrás. Ah, eu errei muito, Maria, eu não mereço mais. O passado você não pode voltar. O futuro você não sabe. Você não sabe. Então, tudo que você tem é o agora. Tudo que você tem é o hoje. Então, vive o hoje. Vive o que você tem hoje para viver. As pessoas estão ficando muito ansiosas, Barró. E muitas pessoas chegam para mim falando que estão com crise de ansiedade por conta de ficar pensando no futuro. Por conta de ficar pensando, ai, mas e daqui a um mês? Ai, mas ano que vem? Ai, mas e como vai ser? Vive o hoje, filho de Deus. O que você tem para fazer hoje? As pessoas estão esquecendo de viver o hoje por conta de pensar no lá na frente, né? É verdade. Sabe? É verdade. Vive o hoje, filha de Deus. Vive o hoje, filha de Deus. Aleluia! Aleluia! O Senhor te deu o maior presente, que é a vida. E é o hoje. É a vida e o hoje que você tem. Então vive isso. Vive isso. Sai desse lugar de procrastinação, de ficar deixando para amanhã. Ah, não. Deixa eu sofrer mais um pouquinho aqui hoje, sabe? Deixa eu chorar. Deixa eu viver o meu luto. Tem muita gente que usa até isso como desculpa, Barró. Ai, deixa eu viver o meu luto. Mas pô, tu já verdade, tá verdade. Eu uso anos, bastante também. Sabe? 5 anos vivendo em luto. Pelo amor de Deus, filho. Chora o que tiver de chorar, se está acontecendo agora. Mas entenda que se você está viva, a sua vida não acabou. O casamento pode ter acabado, pode ter um diagnóstico triste, mas enquanto você está vivo, filho, viva! Enquanto você está vivo, viva! E é isso. E é isso. Eu tô vendo aqui uma pessoa falando, para cada dia vai ser mal. E é exatamente isso. Exatamente isso. Vamos lá, Barró, pergunta mais aí, que agora eu tô sentindo a unção do Espírito Santo aqui, eu quero falar. Isso aí, vai falando mais aí, que ó, tem um monte de gente aqui dizendo que estava afastado e está voltando, outros estão dizendo que não vai mais existir. Meu, tem muita coisa aqui. Calma, gente, estou colocando todo mundo, ó, glória a Deus, por ter vencido a depressão. Amém, ó, a Virgínia está glória falando. a Deus. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui sobre depressão. Muita gente também demoniza a depressão, sabe, Barró? E depressão é uma doença. Depressão é uma doença, gente.
Depressão é uma doença. Mas assim como toda doença, se você não enfrenta a depressão com uma boa cabeça e com vontade de vencer a depressão, você nunca vai vencer. Se você enfrenta um câncer sem vontade de viver, se você enfrenta um câncer já achando que vai morrer, é muito provável que você vai morrer. Agora, se você enfrenta uma doença... Eu lembro que a minha médica, quando eu era adolescente, ela falava assim pra mim, você é muito forte porque 70% da doença tá na cabeça das pessoas. Ela falou, e a sua cabeça é uma cabeça curada. Ela falava isso pra mim. A sua mente é uma mente curada. Então, você passa as coisas muito bem. Ela falava assim pra mim, sabe? Tanto que eu, quando era adolescente, Barró, tinha aquele grupo de adolescentes que viviam com AIDS, com HIV. E esse grupo de adolescentes se reunia no hospital. Eu dava palestra pro pessoal. Isso, desde sempre. Desde sempre já fazia isso. Desde sempre, adolescente. Eu lembro, Barró, que tinha uma menina que ela estava muito, muito mal numa dessas reuniões. Aquilo foi uma das alegrias mais grandes que eu já tive na minha vida, Barró. Eu lembro que eu sentei do lado dessa menina, dei um abraço nela, ela estava tão magrinha, e desistindo da vida por conta do HIV, falando, eu não vou conseguir namorar, eu gosto de um menino, mas ele não me quis porque eu tenho HIV. E ela estava arrasada. Eu lembro, eu tinha uns 16 anos, mais ou menos. E eu dei um abraço nela e falei assim, ei, tem um que te ama. O nome dele é Jesus. E ele não quer ver você chorando assim. Ele não quer ver você sofrendo. Vai lutar, vai viver, faz um esporte, vive a sua vida, toma o remédio direitinho, come direito. Menino, eu sei, uns 5 meses depois teve outra reunião, Barró. A menina chegou lá linda. Nossa, eu imagino. Toda arrumada, com cabelo bonito. Nem você reconheceu na hora, né? Eu fiquei tão emocionada. E ela, a primeira pessoa que ela foi abraçar fui eu. E ela falou, muito obrigada por aquele dia. Mudou a minha vida. Ali eu já sabia que essa era a minha missão, sabe? Essa era a minha missão. Porque é muito fácil. A gata tá aqui miando, mas... Que foi, filha? Que foi, menina? Deixa ela. Porque... Ela tá miando. Ela tá dando glória a Deus no jeito dela. Ela tá dando glória a Deus no jeito dela. O que eu acho interessantíssimo, Barró, é que quando você ouve uma pessoa falar daquilo que ela já viveu, é muito mais verdadeiro, né? É muito mais verdadeiro. Então, assim, eu posso falar de dor, eu posso falar de doença vencida, eu posso falar de preconceito. Porque você passou, verdade. Porque eu passei. Então, assim, eu tenho experiência própria, de carteirinha, aqui, ó. Cara, é tipo o Paulo, né? Olha, eu sei passar aflição, eu sei ter muito, eu sei ter pouco, eu sei isso, eu sei aquilo, porque ele passou por tudo isso, né? Exatamente. Então, assim, e eu tô aqui. E aí eu não sou mais especial do que você, sabe? Eu não sou mais especial do que você tá aí me assistindo. Eu não sou mais especial que você, Nick. Eu não sou mais valiosa que você pra Deus, Nick. Sabe? Então, se eu conseguir, você também consegue. Se eu passei, superei, você também consegue. Agora, faz o que tá na tua mão pra fazer, filho. Para de ficar rodando, dando voltas na Terra Prometida, sem ter coragem de entrar nela. Sabe? Sem ter coragem de gritar e entrar e assumir o teu lugar. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe também. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe. Olha, e o povo tá aqui também já. Ó, o povo tá aqui falando pra você cantar. Então escolha uma música aí que você queira cantar pra gente agora, então, Maria. O problema é cantar sem nenhum acompanhamento, gente. Que sem um instrumento. Pelo menos um refrão, algo que você sentir de cantar. Enquanto eu vou ver nas outras perguntas, eu vou passando aqui, gente, o que vocês estão falando, hein? Eu vou tentar cantar, então, a música que tá na minha cabeça aqui desde que começou a live. Como é que é? Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar.
Ô, Glória! É isso! Aleluia. Você não pode parar, porque a ordem é chegar do outro lado. Então, por que você tá no meio e também querendo chegar até parar? aqui para desistir agora também não dá, né? Chegar até aqui para desistir agora também não dá. Oxi, agora eu vou falar paraibano, porque eu sou filha de nordestino. Oxi, menino, mas pare com isso. Vá viver, rapaz. Você não pode parar, menino. Você não pode parar, Exatamente. menina. Porque parar pra quê? Nossa, Não tem aquela coisa, parou por quê? Porque parou. Porque parou. Isso, é isso. Gente, Deus abençoe a vida de vocês. Muito bom estar aqui com você, Barró. Sim, eu que agradeço. Aí a gente tem que caminhar pro final, porque não dá pra ficar mais de 1 hora aqui na live. Pois é, gente. Pois é. Eu tô aqui só para o finalzinho. Cara, muito bom estar aqui. Se você, eu sei que você vai deixar salvo, né? Depois eu vou pegar alguns eu ia falar isso agora. Ó, eu tô fazendo uma maratona de lives para comemorar os 4 anos do programa do Barró. Parabéns, Barró! Para deixar salva aqui no Instagram. E é claro que a sua vai ser a primeira a ficar salva aqui. E claro, vai ter também a edição lá no YouTube, tudo bonitinho, para vocês verem lá também, para quem não tem Instagram, quiser compartilhar. Maria, muitíssimo obrigado. Você sabe que você Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada, Barró, por essa oportunidade aqui, tá? Oi? Quando estiver em São Paulo, por favor, me avisa, hein? Pra gente se ver aqui em São Paulo. No Rio também eu te falo. Deus abençoe, gente. Amo vocês, viu? Já vou entrar numa live aí também. Fiquem atentos, que eu gosto de fazer as lives assim do nada, hein? É verdade, é que você faz a noite é maravilhosa. Faz, depois você canta um monte lá, que você não cantou aqui. Hoje o mistério era isso. Era para falar, para não desistir. É isso aí. Todo, o que a gente quis dizer é para você não desistir. Chegar até agora para desistir também não dá. Obrigado, Maria. Muito obrigado. Tchau, gente. Deus abençoe. Beijo. Valeu.